Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências, a nossa aula de número 20, nessa quarta unidade, tá certo? Então vamos lá, a gente já trabalhou esse assunto antes, quando a gente falou de doenças sexualmente transmissíveis, lembra que a gente falou um pouquinho sobre a AIDS? Bem, mas hoje a gente vai especificar nela, explicar os processos tudinho, como funciona, de uma maneira especial, tá certo? Então, ó, AIDS e HIV é a nossa aula de hoje, vamos ver também as diferenças entre elas. Bem, pessoal, primeiro temos que saber o que é a AIDS. A AIDS é o estágio mais avançado do vírus da HIV. Então, o que é que a AIDS vai afetar? Lembra? Os linfócitos T, ou seja, aquelas células sanguíneas que são responsáveis pela defesa, certo? Ou seja, pelos anticorpos sanguíneos. E o que quer dizer a sigla AIDS? Sabemos que ela é lida de trás para frente, que quer dizer Síndrome de Imunodeficiência Humana, como está aí na imagem ao lado, pessoal. Relembrando, AIDS é o quê? É o estágio final da doença causada pelo vírus da HIV, que afeta os linfócitos T, que são o quê? As células sanguíneas responsáveis pela defesa do sangue, tá certo? Ou seja, do sistema imune do sangue. Resumindo, a AIDS ela é o conjunto de sintomas e infecções resultantes do dano do sistema imunológico, que é ocasionado pelo vírus da imunodeficiência humana, conhecido como HIV, tá certo? Então, ó, lembrando, a diferença é a seguinte: HIV é o vírus da imunodeficiência humana, enquanto a AIDS é o último estágio dessa doença, ou seja, quando ela vai começar a acarretar problemas. Como eu disse, qual o principal alvo da HIV? As células sanguíneas, conhecidas como linfócitos T, que são responsáveis pela defesa do sangue. Então, ó, qual é a função do linfócito T? Defesa do organismo, ou seja, do indivíduo a partir do sangue. Então, o que acontece quando esses linfócitos eles diminuem? Sabemos que quando o indivíduo ele é diagnosticado com a AIDS, vai perder o quê? Vai diminuir essa concentração de linfócitos no organismo. Então, o que é que ela vai fazer, essa perca? Vai abrir caminhos para o quê? Para doenças oportunistas. Isso aí, como o sistema vai estar comprometido ao combate da AIDS, essa outra doença oportunista pode provocar a morte do indivíduo. É aí que se torna perigoso, tá certo? Então lá, HIV. A HIV pertence ao grupo dos retrovírus, ou seja, é um vírus, é um tipo de vírus. E a sua principal característica é ter na sua informação genética, ou seja, nos seus genes, na forma de RNA, uma membrana lipídica. Lembra o que é uma membrana lipídica? É uma membrana gordurosa, certo? Circundando a capside, certo? Então, ó, ela também vai possuir uma enzima que é denominada de transcriptase reversa. A gente já vai entender a importância dessa enzima, desse lipídio, para poder entender como é o funcionamento dela dentro da HIV. Então, ó, o que é que ela faz, essa transcriptase reversa? Transforma o código genético de RNA para DNA, facilitando a sua integração dentro do material genético, lá dentro do indivíduo contaminado, certo? Tá aí na imagem abaixo, ó, a replicação de DNA através da transcrição reversa, o RNA torna-se DNA, e tudo isso traduzido por proteínas, tá certo? Bem, pessoal, vamos ver um pouquinho agora sobre a classificação da infecção pelo HIV. Primeiramente, temos que saber que é dividido em 4 grupos, tá certo? O primeiro grupo vai acontecer determinadas coisas diferente de cada um dos grupos, ou seja, é estágio. Grupo 1 tem um tipo de sintoma, grupo 2 vai avançando esses sintomas até chegar ao grupo 4. Então vamos lá. No grupo 1, primeira característica é a infecção aguda. Sinais e sintomas também transitórios, como por exemplo, febre, mal-estar, mialgia, alteração neurológica. Então, ó, nesse grupo 1 é a fase inicial, é a fase que é assim considerada assim menos
que é o que o indivíduo sofre menos. Porém, ela vai ter seu avanço se não houver tratamento, tá certo? Grupo 2. No grupo 2, vai ter a infecção assintomática. É aí que começa o perigo. O indivíduo não está tendo sintomas da doença, porém não está sentindo, na verdade, os sintomas, porém está com a doença. E o fato deles não estar sentindo essa doença, isso vai agravando a situação, ou seja, vai ter a ausência de sinais e sintomas em indivíduos que têm o soro positivo. Isso pode ser um perigo, certo? Porque pode enganar o paciente pode achar que não está com a doença por não apresentar sintomas. No grupo 3, vai acontecer a linfadenopatia persistente e generalizada. O que seria essa linfadenopatia? É quando os nódulos linfáticos, certo? Aqueles nódulos da célula sanguínea, que é os linfócitos T, eles têm tamanhos anormais, ou menor que o tamanho original, ou maior que o tamanho original. O tamanho foi anormal, é chamado de linfadenopatia. Então, pode durar entre 3 meses, causando ou aumento, ou também a diminuição dos gânglios linfáticos, tá certo? No grupo 4, é a fase mais perigosa da doença. Vai ter também a linfadenopatia, como eu falei, que é o quê? Os nódulos linfáticos em tamanhos anormais. Vai também acontecer a astenia. O que é a astenia? É a diminuição da força muscular, certo? Diarreia, febre, a sudorese noturna, que é o suor pela noite, o emagrecimento, doenças neurológicas, ou seja, aquelas doenças que afetam o sistema nervoso. Pode ter também doenças infecciosas secundárias, que seria qualquer outra doença que vai afetar ali durante o indivíduo que já tem a AIDS, ou seja, a doença oportuna, como eu falei no início. E tem as neoplasias secundárias, que são o aumento de tecidos de forma anormal. Isso também causa problemas e também é característica desse grupo 4, dessa doença do HIV, tá certo? Mas qual é o modo de transmissão? Como é que a gente pode pegar essa doença? A partir de transmissão sexual, a partir de transmissão sanguínea, visto que afeta o sistema linfócito, que é uma célula sanguínea, que eu já falei no início, também pode acarretar através dela. O uso de drogas injetáveis contaminadas, transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho durante a gravidez, transplantes de órgãos também de pessoas contaminadas e a inseminação artificial. Tudo isso aí é modo de transmissão do vírus da HIV. Professor, e quais são os sintomas da AIDS? A gente viu alguns, só que de forma mais caracterizada, mais com nomes científicos, com coisa mais difícil. Vamos agora, popularmente, como seriam esses sintomas da AIDS. Vamos lá. Febre persistente. O que é uma febre persistente? Não é aquela febre que você toma um medicamento e ela passa, não. É uma febre que ela fica durante vários períodos e não sai tão fácil. É uma febre persistente. Calafrios, dor de garganta, dores musculares, manchas na pele e também o aparecimento de gânglios ou ínguas pelo corpo, como axilas, virilha, pescoço, que são os locais que são mais apropriados para nascer esse tipo de gânglios, tá certo? Mas qual é o tratamento da AIDS? Ainda não existe cura para a AIDS, pois não há um tratamento específico para poder erradicar, para poder se livrar de vez do vírus. Porém, existem drogas que são capazes de retardar, ou seja, de diminuir, de atrasar a manifestação da doença. Então vamos ver agora alguns exemplos de drogas que fazem essa função. Primeira droga são os inibidores da transcriptase. Lembra que eu falei da transcriptase reversa? Pronto. Então, essa droga ela vai atuar nessa transcriptase reversa através de nucleosídeos. Vão atuar no DNA do vírus, ou seja, vai interromper aquele processo que eu falei, onde transforma RNA para DNA. Então, esse processo de elaboração vai deixar de acontecer ao usar esse inibidor, certo? Então, o que é que vai afetar lá na nossa AIDS? O DNA fica o quê? Incompleto. Então, não vai formar novos vírus. Não vai ter aquela troca de transcriptase reversa. Então, se não tiver aquela troca, o DNA fica incompleto e não forma novos vírus. Então, isso é uma maneira de tratamento através da droga de inibidores da transcriptase reversa.
Também tem a droga inibidora da transcriptase reversa não nucleosídeos, ou seja, sem a presença de nucleosídeos. Como é que vai acontecer? Ela vai atuar interrompendo a produção de HIV, certo? Então ela vai impedir aquela conversão do RNA em DNA. Ela é muito eficaz no bloqueio da replicação do vírus. Então, ó, se não tem replicação de vírus, se não vai ter essa, como é que eu posso dizer, essa transformação do vírus entre RNA e DNA, ele não vai o quê? Aumentar tão facilmente. Então vai atrasar. Então esse inibidor também é eficiente para a eliminação, não, mas para o tratamento da HIV. Lembrando, pessoal, não tem cura, certo? Essas drogas vão apenas atrasar. Também tem aí o inibidor da protease, que é a proteína responsável para facilitar o processo de HIV. Como é que vai atuar esse inibidor? Vão atuar no último estágio do ciclo de reprodução viral, impedindo o HIV de ser elaborado e liberado na célula infectada. Qual é a célula que é infectada? Os linfócitos T. Então, ó, vai bloquear a ação da enzima protease e as partículas vão ficar distorcidas. Então, quando essas partículas ficam distorcidas, elas não são infectantes. Então, esse inibidor da protease também vai o quê? Retardar o processo da HIV. E também tem o inibidor da integrase. São capazes de evitar o vírus de se integrar dentro do DNA, certo? É eficaz, porém, quando combinado com várias drogas. Ela sozinha, ela por si só, não vai ter uma eficácia. Ela vai ter que ter o quê? Algo combinado com ela. Por exemplo, aí abaixo, o inibidor da transcriptase junto com o da protease mais o da integrase. Aí sim, ela vai se tornar eficaz e em diferentes etapas dessa replicação viral. Então, ó, pessoal, toda vez que impedir a replicação desse vírus, ele vai ser retardado, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.